céus. A minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim, ó, não fala dessa forma, mas a história da Bíblia fala dessa forma. Que imediatamente chegou um correio, não é o correio hoje amarelinho que entrega a carta, mas chegou um mensageiro do rei e falou assim: olha, rei, esquece Davi, deixa Davi aí, que está invadindo Jerusalém. Aí o rei voltou, esqueceu Davi, voltou correndo para socorrer Jerusalém. O seu socorro vem do Senhor. Graças a Deus. Amém. Jesus, voltando lá no contexto, Jesus tirou a pedra, Jesus começou, levantou os olhos para o céu e falou com Deus: Pai, graças te dou porque me ouviste. Quantas vezes nós oramos e esquecemos de esperar a resposta de Deus? O contexto nessa pregação, nessa noite, o contexto é o seguinte: duas coisas que você tem que fazer. Uma, tirar a pedra. Pastor, é fácil demais. Mas tenta tirar uma pedra do seu caminho, você vê que não é difícil. Quando a pessoa está desanimada, tem um menino desanimado, ela fica assim, ó. Olha para o chão. Quando a pessoa está toda feliz, né? Está feliz, às vezes não precisa estar com dinheiro, não, mano, mas você está cantando. Você já viu o crente quando ele começa a cantar, ele começa a olhar para o céu, ele começa a esquecer das coisas da terra. E eu vou lembrar um pouquinho lá na frente, aqui, ó. Jesus estava no barco, não estava no barco, Jesus estava caminhando sobre o mar estava revolto, bravio, mas eles viram claro, lá na frente. Pedro era sempre mais atrevido e falou assim: se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Quando Pedro olhou para Jesus, Pedro não viu o mar. Aqui nós estamos no litoral, né? O mar de noite dá um barulho, você só vê o barulho o movimento da água, só a escuridão. Quando está nublado, hoje deve estar assim. Pedro começou a andar sobre o mar, e foi a única pessoa que andou sobre o mar com Jesus, foi Pedro. Mas quando Pedro firmou os olhos de Jesus, quando ele continuou andando, ele não viu o mar, ele não viu o barco, ele só viu Jesus. Tanto que em questão de segundo ele distraiu e começou a afundar. E ele falou assim: Senhor, me socorre. Imediatamente a Bíblia fala que Jesus pegou os dois, andaram e entraram para dentro do mar. Glória a teu nome. Duas coisas que o homem tem que fazer: o homem tem que tirar a pedra. E a outra coisa, Lázaro estava morto, a pedra havia sido tirada, Lázaro estava morto, ali continuou no estado morto, deitado, amarrado. Jesus olhou, Lázaro levantou, amarrado. Defunto, irmãos, já não levanta, mas levantar amarrado é só Jesus que faz. Quando Lázaro levantou amarrado, ele tinha que ter força para pular. Tipo quando você para de comer, quando você tem que tomar algum remédio, você fica fraquinho, fica raquinho. Aí você tem que tomar algum remédio, algum antibiótico. Quando você fica gripado, você pega papel higiênico, fica limpando o nariz, fica caçando um chá, caçando um jeito de eu vou falar assim, eu sou mineiro, né? Caçando um trem para acabar com a gripe. Mas lá não tinha mais nada, né? E cadê aqui? Cadê esse tempo? Mas quando Jesus entra, aliás, Jesus nem entrou dentro da caverna, Jesus só falou: Lázaro, sai fora. Aleluia. Além dele orar, interessante que eu comecei a pensar sobre isso, e a Bíblia tem hora que deixa a gente assim meio em parafuso. Eu falo com as pessoas que a gente não tem que entender a Bíblia pela nossa vontade, não pela nossa maneira, mas pela maneira de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos lembrar de Deus. Graças a Deus. E eu quero falar com você o seguinte: onde Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou, porque minha vez de ouvido, eu bem sei que sempre me ouves, e me disse por causa da multidão que está ao redor, para que creia que o enviaste. Tendo dito isso, clamou. Ele orou primeiro, depois ele abriu. Assim, Lázaro, sai fora. Aleluia. A Bíblia não fala quanto tempo que ele orou, nem o que aconteceu, não vou entrar em detalhes com relação ao tempo, ao relógio. Mas você já viu que o nosso coração parou de bater? Acabou a vida. Você vê em televisão, vê na aparelho, tem uns aparelhos quando a pessoa está ligada, você CTI, na UTI, acabou. O médico já deu o cara. Só que quando Deus entra no negócio, irmãos, Ele ressuscita. Excelso e poderoso. Ele ressuscita a esperança. Eu falo que o Glórias a Evangelho Deus. é a única maneira de transformar esse mundo totalmente perdido. Esporte pode ajudar, o esporte, qualquer modalidade de esporte pode ajudar. Mas Lázaro continuava lá. Jesus orou e depois ele declarou de voz imperativa: sai para fora. Você imaginando, até que você imagina comigo assim, quando Jesus estava ali, todo mundo olhou para ele e falou: de orar tudo bem, até aí, que é o seguinte: quem serve a Deus vai ter crítica.
Às vezes vai ter coisa cheirando mal. Às vezes vai ter tanta coisa acontecendo, mas o milagre vai acontecer. Em nome de Porque Jesus. Jesus não invocou o milagre para a glória dele, para a glória do homem, não, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Interessante que ele falou que ele podia ter invocado para a glória dele, mas ele invocou para a glória de Deus. Amém. E a Bíblia fala aqui, não dessa forma, mas eu vou falar dessa forma para você. Lázaro, quando a pessoa está morta, está fria. Você viu que está fria? Não corre sangue no organismo dele, 4 dias parado. Aí eu vou brincar com você, o motor de Lázaro, parece que o Espírito Santo virou a chavinha assim, aí a coisa dos painéis começou a funcionar. Você viu quando você vira o carro, dá aquela assim, né? Imagina ele estar na gasolina, aí eu vou comparação para você entender. Quando ele virou a chave a segunda vez, deu uma batidinha, na terceira vez, o coração começou a funcionar. Lázaro estava amarrado. Você viu quando você dorme preso, você acorda todo assim, meio doendo? Imagina um camarada 3 dias numa posição só. 4 dias. 4 dias, ligado? Mais de 3, 4 dias. E lá começou a fazer assim, o esqueleto começou a revolver, mexer. E a Poderoso é o nome do Senhor. Amém? Poderoso é o teu O nome. seu sonho não está morto. Depende de você. Quando nós Bendito chegamos é no o começo aqui nome da do mensagem, eu Senhor. falei que o possível depende do que o possível nós fazemos. O impossível Deus faz. Quando junta o possível com o impossível, ocorre o sobrenatural. Glória ao teu nome, Senhor. Quando Lázaro, aí a Bíblia fala que Lázaro começou o coração a bater, começou a respirar. Tem gente que tem barulho para respirar, dificuldade. Lázaro começou a respirar, mesmo com o pano amarrado, não, com a boca amarrada, com o pano na boca, com as mãos amarradas, ele começou a respirar. Começou a gerar vida no coração dele, de vida, o sangue começou a esquentar, a pressão arterial, tudo voltou ao normal. Poderoso é o Senhor. E Lázaro começou a pular. Chegou a dar na porta da onde era a pedra. Jesus falou assim: olha, desamarra e desata. Tem Bíblia que fala desamarrar, tem Bíblia que fala desatar. Desatar ou desamarrar. E deixa ali. Eu queria imaginar, você que você imaginasse comigo. Gente, um milagre dessa natureza. Eu, em 80 e poucos, 85, eu estava lá no Mineirinho, eu lembro do Monte Ceru. E não tinha internet igual hoje tem, não. Quero te contar a experiência que eu vi. Eu falo assim, até hoje eu fui maravilhado quando eu falo até do pino, todo o cabelo. Eu lembro dessa cena, eu era adolescente. O Monte Ceru estava lá em São Paulo. Aí tinha no Mineirinho, tinha um telão. E não era hoje a internet, que a coisa é quase ao vivo, não. E o Monte Ceru lá, não sei como é que fizeram aquela aparelhagem, como é que foi a tecnologia. Só que ele orou por pessoas, eu vi pessoas levantando, vi surdos ouvindo e mudos falando. Pastor, mas peraí, ele falou A, falou B? Não. A pessoa, aí eu vi o teu intérprete explicando que a pessoa que nunca ouviu uma voz, que nunca ouviu um som, ela não vai falar perfeitamente o que a gente vai falar. Ela vai, aí ela vai repetir assim, fala, ela vai tendo. Aí o intérprete do Monte Ceru falou que a pessoa estava sendo treinada para ouvir. Glória ao teu nome, Jesus. E a pessoa que, quando é cego, começa a ver? A gente já viu muito usado, não muito usado as pessoas que apenas cresceram, que as pessoas largaram muletas, que as cadeiras de rodas, de vez das televisões, não falam o nome de ninguém, mas isso é maravilha de maravilha de Deus. Mas por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem 2 coisas, o milagre de Deus acontecer na sua vida que você tem que fazer. A primeira coisa é tirar pedra. A segunda coisa é desamarrar do passado. Pastor, eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e eu falei para ela assim: olha, Deus nos perdoa, perdoa. Aí Deus fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E você se perdoou? A pergunta para deixar para vocês. José do Egito passou essa novela, deu um aumento toda aí, até um filme, né? Mas não vamos entrar no glamour, não. Vamos entrar nas histórias. José passou tudo por aqui. Mas não veio ninguém pregar assim. José ficou conversando com os irmãos dele. Mas a Bíblia fala assim: que o choro de José chegou na casa de Faraó para acertar as contas dele. E quando ele acertou as contas, ele colocou o nome dos filhos dele, que Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Manassés e Efraim passaram de sofrimento. A gente tem que se perdoar. Deus quer fazer milagre. Nós temos que tirar a pedra e desamarrar. Amém. Às vezes alguém tem que desamarrar para a gente. Lá a gente não tem que desamarrar para ele, estava amarrado aqui, todo amarrado.
ou para frente ou para trás, como você quer imaginar, ou para frente ou para trás, lá estava amarrado. Alguém teve que desamarrar. E alguém teve que tirar a pedra. Se for algum amigo seu, se for algum parente seu, amém, glória a Deus por isso. Você não tem que se preocupar. Eu pedi um parente que ela não se perdoou, não, fiquei preocupado com aquilo, eu comecei a pensar sobre isso. A Bíblia fala assim: olha, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama seu próximo como você deve. Tem gente que não se ama, irmãos. Pastor, você está falando, não, sério. Eu não vou entrar no mérito da questão, não, mas tem duas coisas que você tem que fazer. Tira a pedra para Deus fazer o milagre. Espera Deus chamar, espera Deus acontecer. Pastor, não tem mais jeito, não. Eu já decretei, no boxe, teve boxe na Olimpíada agora, e quando a pessoa joga no lado, ninguém jogou fora, o cara lutava, apanhava, né? Quem já assistiu aquele filme do Rock Balboa, o cara apanhava, ia lá, lutava de novo. E eu vi no jornal hoje, na casa dos amigos nossos, achei interessante. Eu quero fazer isso para você. Hoje nós estamos em 2016. Sabe o que um rapaz escreveu lá, que foi entrevistado? Quem escreveu foi um repórter, ou foi um jornalista, alguém que escreveu, não sei outra pessoa, não me vem agora nesse momento. Ele escreveu o seguinte: o depoimento, a entrevista, aliás, a palavra certa, correta é essa, a entrevista de um atleta daquele, ó. Eu não ganhei medalha nenhuma, mas vou me preparar a partir de agora, ó, daqui a 4 anos eu vou ganhar medalha. 4 anos na vida de uma pessoa é muita coisa. Mas o cara falou assim: olha, eu ganhei experiência. Aí o outro que perdeu e tal, ele vai reavaliar. Nós temos que ter capacidade de nos reavaliarmos, de nos refazermos para poder caminhar para frente. Amém? Há duas coisas que você tem que fazer para Deus fazer um milagre na sua vida. Tira a pedra. Pastor, não tem jeito, pastor. Irmãos, eu não conheço. Eu desconheço, aliás, ninguém que não veja Jesus que Deus não transformou. Você sabe disso? Alguém conhece alguém que não vê Jesus que Deus não transformou? Que deixou Deus transformar? Zaqueu, para finalizar, Zaqueu estava numa árvore. Jesus não sabia que Zaqueu não sabia, Jesus sabia que Zaqueu estava na árvore. Mas Zaqueu não sabia que Jesus ia parar na árvore, ia mandar ele descer e ia falar que ficar na casa dele. A Bíblia não fala isso. Está Jesus caminhando lá no caminho dele, aquela multidão, todo mundo querendo arrancar uma casquinha ali. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce. A Bíblia fala que Zaqueu imediatamente desceu.